Pois bem, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever, compartilhar, porque além de tudo, o YouTube vai fazer a gente ficar sempre se encontrando, né? Assinando aí mais um canal de streaming para receber informações úteis, né? Como essa daqui, na resolução de química da UES, olha só, UES 2024.1 aplicada hoje, que a gente vai resolver agora, ok? Característica interessante da UES, ó, eu expliquei nos editais esse ano, tem um vídeo, vai aparecer aqui em cima, que ele não coloca a tabela periódica nem coloca os dados atômicos nas questões, né? Ele coloca uma tabela somente com os elementos químicos que serão utilizados e nada mais, né? Não vai ter outro elemento químico aqui que não vai ser utilizado, tem essa característica, certo? Comentário já de início da prova, uma prova tranquila, tranquila, certo? Quem veio, principalmente quem veio durante o ano resolvendo as provas antigas da UES, fez uma boa prova, tá? Então, vamos preparar aí, né? Tem uma playlist aqui no canal só com resolução de provas e questões da UES, deve estar aparecendo aí em algum lugar para você clicar também, para você já se preparar também para a segunda fase, beleza? Então vamos para a questão, né? Ó, questão inicial aqui, ele fala sobre a... Deixa eu rolar mais um pouco. Ó, ele fala assim, ó. A fotossíntese é um processo que ocorre no interior da célula vegetal a partir do CO2, dióxido de carbono e água como forma de produzir glicose, beleza? Em resumo, pode-se esclarecer o processo através da seguinte equação. Pronto, aqui é a equação da fotossíntese. E ele vai fazer algumas afirmações aqui interessantes. Ó. O CO2 é um óxido, correto, presente na atmosfera, correto, associado ao efeito estufa, correto, e é considerado um composto orgânico, está errado, não é um composto orgânico, CO2 e CO são compostos inorgânicos, então você já considera essa falso. E já vou te ensinar como é que faz uma prova de vestibular para você ganhar tempo. Você já vem aqui e já elimina tudo que tiver o item, é, ó, tudo que ele quer a afirmativa correta, né? É correto afirmar. Pronto. Então A1 é falso. Então você já elimina, olha só, letra B, letra C, letra D. Ficamos com a letra A, você já corre para outra questão e tchau. É assim que se faz, beleza? Mas aqui a gente está para aprender, já para se preparar para as próximas provas, né? Então vamos lá. Ele fala assim, ó, por que o 2 está certo? H2O e CO2 são substâncias necessárias para a realização da fotossíntese. As moléculas absorvem a luz, quebram as moléculas de H2O liberando oxigênio. Se você quiser ver isso aqui mais profundamente, aí já entra já adentra mais nos processos bioquímicos, né, onde vai mostrar a questão de doação de elétrons, prótons, certo? E como consequência ocorre a formação da glicose. Show, tá certíssimo. Ó, aqui também, ó, por que essa aqui está correta? Esse processo resulta na equação química geral da fotossíntese, está lá em cima, né? A qual representa uma reação de oxirredução, certo? Olha só, por que representa uma reação de oxirredução? Porque o oxigênio que está aqui menos 2, ó, ele vai passar para cá, ó, zero, ó, substância simples, zero. Então está acontecendo aqui um aumento de número de oxidação, está acontecendo uma oxidação. O carbono aqui, ó, menos 2 do oxigênio, então menos 4 mais 4. Está saindo aqui de mais 4, vou aumentar aqui para ficar mais bonitinho. Está saindo de mais 4 para esse carbono aqui, que com certeza vai ter um número de oxidação menor. Qual? Aí eu vou deixar para você colocar nos comentários aí, tá bom? Porque é interessante que o cálculo do número de oxidação do carbono aqui, ele, se você for fazer do jeito que eu fiz aqui, ó, ele vai dar um número absurdo, né? Então, faz aí, coloca, que depois a gente mostra como é que faz, que é bem interessante, é diferente, né? Beleza, pessoal, então aqui é a primeira questão, ó. Rapidinho, acho que em 30 segundos já resolvemos, né?
Só demoramos porque estamos aqui na explicação, mas é assim que você tem que fazer. Eu vou mostrar. Relacione corretamente a fórmula do radical com sua denominação. Então era só você pegar o nome do radical aqui, bem decorebazinha a prova, olha só. Quem é o teste butil? Eu tenho 4 carbonos e eu tenho a valência ligada aqui no carbono terciário. Então, ó, 1, 2, 3, não é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui é um carbono primário, então esse aqui não é o teste butil. Esse é um carbono terciário, certo? Então aqui vai ser o meu teste butil. Então vai começar com 4, tá? Já vamos lá para as questões, para as opções, né? E já eliminamos, ó, esse e esse. A gente fica somente com o item C e D. Então voltando para cá, ó, vamos para o propil. Ó, tem o propil e o isopropil. Então olha só, esse aqui vai ser o propil, ó. Propil, tá? Então fica aqui com 2. E esse daqui, cadê? O isopropil, que divide a molécula mesmo no meio aqui, ó. É igual a esse aqui, ó. O isobutil divide a molécula mesmo na metade aqui. Se eu for reescrevê-la aqui, ela vai ficar assim, ó. C, ó. Fica desse jeito aqui, né? Tá? Como se eu dividisse aqui a molécula na metade. Aí fica isobutil, certo? Então fica, ó. Esse aqui vai ser o propil, 2. O isobutil vai ser o 3. E o isopropil vai ser o... Cadê? Onde foi que ficou que eu já perdi? Vou apagar aqui que ficou muito... Pronto, aqui. O isopropil vai ser o primeiro lá, né? Então... Fica 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Letra D. Nessa aqui já dava para marcar. Ok. E vamos aqui para a questão 49 da UES 2024.1, a questão mais ridícula que tem de um vestibular. Não é possível que a UES tenha colocado um negócio desse. Eu achei um desaforo para a inteligência do pessoal que foi prestar esse vestibular aqui, porque era só contar carbono e hidrogênio, né? Então aqui, ó, já de cara você já tem certeza que todo mundo tem 11. Então nem precisa contar. O que é que vai diferenciar aqui? Os hidrogênios, né? Os hidrogênios, só que aqui já repete esse negócio, né? Então vamos lá para contar os hidrogênios aqui, ó, tá? Vou contar lá do primeiro, lá. Deixa eu pegar, pronto, ó. Se eu pegar aqui, galera, ó, você sabe que cada pontinha dessa aqui é um carbono, 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 carbono. E sabendo que cada carbono faz 4 ligações, né? Então falta o que aqui, ó? Vou botar de vermelho as ligações, certo? Aqui falta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui ó, 1, 2, 3, aqui falta um, falta outro. Pronto, olha só, vamos aqui, vou pegar de outra cor para ficar bonitinho. Aqui ó, 3, ó, tudo de 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então já tenho 15, ó. Bota aqui para somar. 15, olha só, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né? Nem precisou contar. 22, aqui ó. Então já tenho esse daqui e esse daqui. Então você já risca a letra B e a letra C. Já sabe que a segunda molécula tem 9 carbonos, 16 hidrogênios, nem conta. Vai para a segunda, 8 carbonos, você vai contar. Na terceira, você vai contar só os hidrogênios de novo. Se der 14, vai ser essa, se der 13, vai ser essa daqui. Pronto, vamos nessa.
E aí, voltando para cá, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, bem aqui, olha a diferença daqui para cá. Aqui está aparecendo um oxigênio, obrigatoriamente, então não é né? Por isso não é um carbono, claro. Como aqui não aparece, então aqui obrigatoriamente vai ter que ser um carbono, fazendo ligação dupla, certo? Como tem esse carbono fazendo ligação dupla, aí falta uma ligação, duas ligações, que fecha os 14, ó. Fica a letra A. Aqui está igual, tá vendo? Não precisa contar. Então você marcaria a letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima. Aqui a próxima, questãozinha 50. Questãozinha 50, ele fala assim, ó. Efetuou-se a configuração eletrônica em seu estado fundamental de determinado elemento químico, cujos dados foram nível 1 completo, nível 2 completo, nível 3 completo, nível 4 18, nível 5 6 elétrons. Então aqui é o seguinte, você tem várias formas de resolver, mas vamos dar um exemplo aqui do flúor. Ó, se eu tiver o flúor, eu vou ter a configuração dele assim, né? A distribuição eletrônica assim. 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3s2. Aqui já passou, aí você apaga. Aqui deu 10, eu vou colocar, ó, 5. E aqui é o meu último nível ou minha última camada. Na minha última camada, que é a camada número 2, esse 2 aqui, ele me diz onde está o período. Então o flúor está no segundo período, certo? E somando esse com esse, que eu vou dar o valor de 7, eu digo que ela está na família 7A ou grupo 17, certo? O que é que ele está dizendo aqui com esse nível 5? Ele está falando para você que ele está no quinto período, ou a quinta linha da tabela periódica, né? Quinto período, vou botar aqui, e ele tem 6 elétrons nessa última camada, então isso quer dizer que ele está na família 6A ou no grupo 16, certo? Se você observar aqui, olha só, se eu fizer um desenho esquemático bem didático aqui da tabela, nós temos essa configuração aqui. Olha só o que é que acontece. Ó. Bem aqui eu tenho a primeira, não é? Pega hidrogênio, depois o hélio lá na frente. Aí bem aqui você vai ter o grupo 16, que tem, ó, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Os 7 poloneses. Aí você tem aqui, ó, segunda linha, o segundo período, pega o oxigênio. Terceira linha, terceiro período, pega o enxofre. Quarta, pega o selênio. E o quinto, pega o telúrio. Certo? Então, nossa resposta fica aqui com a letra C. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui que eu estou desconfiado. Cadê que eu puxo aqui? Deixa eu ver. Vamos só ver aqui um negocinho. Aqui ele não colocou nenhum deles, né? Poderia ter essa outra opção de eliminação, certo? Então temos aí essa primeira forma de resolver. A segunda forma de resolver essa questão seria pela própria distribuição eletrônica,
E essa distribuição eletrônica ela seria feita levando em consideração o diagrama de Linus Pauling, né? Tem gente que faz na hora da prova e faz a sequenciazinha lá, certo? E ficaria mais ou menos assim, ó. Vamos fazer, ó, colocar direto aqui, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudinho aqui. 4, 3, 4, 5. Aí vem o 4, 5, 6, né? Mas a gente vai parar bem aqui. Por quê? Porque aqui eu consigo colocar assim, ó. S, 2, S, P, S, P, D, S, P, S, P e aqui o D. Vai ficar pequenininho, mas dá certo. Vou colocar aqui de outra letra para poder a gente botar um verdinho aqui, ó. Tá aqui 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2. E aí, cadê? Ele diz que o quinto, olha só que interessante, ó, o quinto período, ó, nível 5, tem 6 elétrons. Então, se esse aqui já tem 2, esse aqui tem que ter 4, beleza? Então, já fechamos aí. Só falta colocar o 10 aqui do D, e aí vamos contar, ó. Pegando tudo isso aqui, eu tenho 10, ó, 20, 30, 40, 50 com esses dois aqui, ó, 52, que dá de novo a nossa resposta. Confirmadíssimo aí, certo? Então fica a letra C. Questãozinha também, questão demorada, né? Pra você pegar o raciocínio, mas não é difícil. Aliás, essa prova de química tá difícil porque se você erra qualquer questão dessa aqui, é questão prova muito simples, questão muito simples, que você não pode errar, né, porque todo mundo acerta, fica mais complicado, né? Mas isso aí, vamos para a próxima. Vamos aqui para a questão número 51. Olha só, questão 51 ele fala assim, ó, vou baixar mais aqui. Em 1669, o alquimista alemão Brand, na busca da pedra filosofal, tentando obter ouro a partir de vapores produzidos na destilação de uma mistura de areia e urina, obteve uma substância branca brilhante, inflamável, o fósforo. Considerando o fósforo e seus derivados, assinale a proposição verdadeira. Vamos lá. Então você tem aqui, ó, o tricloreto de fósforo pode atuar como uma base. Vamos ver aqui uma coisinha. Vamos lá na tabelinha aqui, ó. Ó, fósforo. Fósforo tem número atômico igual a 15, certo? Então, ele tem número atômico igual a 15. O que é que ele vai o que é que vai ser útil isso aqui para você, certo? Vai ser isso aqui, ó. Número atômico igual a 15. Eu vou fazer a distribuição eletrônica, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Já temos aqui, ó, 12, né? 3p 3, não é isso? Vamos somar. 1, 2, 2, 3, 3, ó. 10, 2, 15. Pronto, fechou nos 15 aqui. Então, a minha última camada está aqui. O que é que ele está querendo me dizer? Ele está no período número 3, né? Questão anterior ajuda a gente a entender melhor essa, né? E ele está na coluna, ou na família, ou no grupo, olha só, 2 mais 3, 5. 5A, ou grupo 15, certo? Então quer dizer que ele só faz no máximo aí 5 ligações, né? Ele para alcançar a estabilidade, né? Ele necessita apenas de 3 ligações, né? Para alcançar o octeto. 5 para 8, só falta 3 aqui,
beleza? Então, o que é que acontece? Quando ele fala no tricloreto de fósforo, ele está dizendo isso aqui, ó. Você tem o fósforo, aí você tem um elétron aqui ligado com cloro, outro ligado aqui com outro cloro, outro ligado aqui com outro cloro, aqui 2, 3, mas são 5 na última camada, né? Tá aqui, ó, 5 na última camada. Então falta 2 aqui. Por causa desse par de elétrons livre aqui, que pode ser utilizado para ser doado em uma reação química, ele pode sim atuar como uma base de Lewis. Já é a resposta verdadeira A e você já corre para outra questão. Como a gente está resolvendo aqui para aprender, né? Vamos ver o porquê dos outros itens que são até interessantes. Ó. Ele fala aqui, ó, a geometria da estrutura do pentacloreto de fósforo é bipirâmide trigonal. Tá corretíssimo, tá? Porque se eu for colocar aqui, ó, pentacloreto de fósforo, ó, eu já tenho aqui, o que acontece? Como eu vou precisar ligar mais um cloro para cá, esse cloro não vai poder ficar aqui. Então ele vai ter que vir para baixo e essas ligações elas vão subir, tá? Quando elas subirem, elas vão ficar assim, ó, para caber tudo, né? Vai ficar um plano piramidal aqui, só que vai ficar um fósforo para cima e um fósforo para baixo, né? Aqui, ó, fazer aqui uma coisa bonitinha. Aí eu vou ter aqui, ó, uma face triangular aqui no meio, triângulo para cima, ó, pirâmide formando para cima, pirâmide formando para baixo. Então a bipirâmide trigonal tá certíssimo aqui. Só que o problema é quando ele fala isso aqui, ó, sp3d2. Aí eu vou dar uma dica muito simples para você fazer essa contagem que serve para qualquer átomo, tá? Que é o seguinte, ó. Cadê? Aqui, ó. Você tem isso daqui, ó. Você tem um cloro para cima, cloro para um lado, cloro para baixo, até completar 5. Você vai simplesmente fazer o seguinte, ó. Você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai levar em consideração o seguinte, eu tenho no máximo S, tá? Eu tenho o P, eu tenho, são 3 caixinhas, né? São 3 P's, 3 orbitais P. Depois vem o D, que sobe para 5. É isso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então, independente da quantidade de ligantes, você vai contar só um S, depois vai até P3, por causa dessas 3 caixinhas aqui, certo? E depois vai até D5, e assim vai. Então vamos contar aqui como é que fica. S, P1, P2, P3. Pronto, aqui acabou. D. Então não é D2, certo? É só D. É por isso que está errado. Ok? Aqui, aí o resto ele fala, o ácido ortofosfórico apresenta 2 ligações covalentes simples, ligação covalente dativas. Não. A soma dos momentos polares da molécula tricloreto de fósforo é 0. Tricloreto de fósforo não vai dar 0 por causa disso aqui, ó. Você tem, ó, tricloreto de fósforo aqui, ó. Eu vou ter essas ligações aqui para baixo por causa dessa nuvem eletrônica formada por esse par de elétrons livre, certo? Então não vai dar 0, não tem como dar 0, ok? Belezinha, vamos para frente, olha só. Vamos lá, o S2024.1, questão 52, eles falam assim, ó, as folhas de cansanção, um tipo mais agressivo de urtiga, possuem pelos que, em contato com a pele, injetam ácido fórmico, histamina, acetilcolina, provocando irritação, ardência, dores localizadas.
Para minimizar os danos causados e arrefecer as dores causadas pela urtiga na pele, o procedimento mais imediato é apenas lavar o local com água corrente? Não, né? Eu já tive um acidente desse daí e no meu caso queimou tanto que criou um ferimento, né? Tem gente que é só uma luxaçãozinha, uma irritação, mas o tipo de urtiga deve ter sido essa daí. Então, ficou ferido mesmo. E não adiantava passar muita coisa, só dava uma aliviada ali, mas é como se o processo inflamatório continuasse. Aí eu tive que ir ao médico mesmo, comprar um medicamento lá específico para isso. Aí foi que começou a ficar bom, né? Dependendo da espécie da planta é bem complicado. Limpar o local com água oxigenada, faça isso não, porque você vai fazer um destroço na sua pele aí, porque vai acabar aumentando mais o dano, porque está inflamado, né? Você colocar água oxigenada vai piorar, né? Aplicar leite de magnésia sobre o ferimento, né? Vamos lá, pulverizar o local com talco, né? Não vai servir de nada você pulverizar o local com talco. Aí, aqui que eu tenho a dizer para vocês, gente, é a US sendo a US, né? Você, alguém poderia ter acertado isso aqui por um conhecimento do cotidiano? Sim, né? Porque assim, vamos lá, por que a letra C é a correta? Ela se justifica porque o leite de magnésio, basicamente ele é formado por isso aqui, ó, hidróxido de magnésio, certo? E aqui é que o hidróxido de magnésio vai fazer? Ele vai causar uma neutralização, principalmente aqui no ácido fórmico. Então, já reduziu aqui a ação de um dos componentes, ok? A ação sobre a histamina e a acetilcolina na pele, ela não vai ter uma efetividade muito grande com relação a um processo químico, né? Quando é um processo interno, você consegue fazer alterações mais a nível bioquímico, onde você desativa alguns processos ali que fazem com que a histamina seja produzida em maior intensidade, mas é a histamina que é produzida pelo próprio corpo, certo? Quando você está aí com uma substância que está sendo vindo de fora para dentro, né? Aí é diferente. Por quê? O que é que vai causar aqui, né? Ela pode sim causar alguma ação de alívio da dor, porque esse pessoal aqui, eles causam processo inflamatório, né? Esse processo inflamatório ele pode dar uma aliviada, porque o hidróxido de magnésio acaba tendo um efeito refrescante, um efeito calmante ali, certo? E a acetilcolina, ela acaba produzindo ainda mais histamina, né? Então, quando entra isso aqui, é mais para reduzir isso aqui, né? Reduzir isso aqui, já diminui bastante a dor, já diminui bastante o processo inflamatório, e aí é o único que, dentre essas opções, se justificaria utilizar. Mas aproveitando, né? Não se contente só com isso, tá? Eu passei por essa situação, vá ao médico para poder ser avaliado e ver se está tudo bem ou se não vai piorar. Ok? Então, resposta letra C de cansanção. Ok? Vamos aí para a questão número 53. Ah, finalmente chegou uma questão aí para você dizer, nossa, vai valer a pena tudo que eu estudei. Pois é, né? Ele fala assim, ó, o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. É correto dizer que a variação da entropia que ocorre na fusão de 2 kg de gelo é aproximadamente igual a
quanto? Então a variação da entropia vai ser o que? ΔS vai ser igual ao calor, né, sobre a variação de temperatura, vou colocar só T aqui mesmo, certo? Conheça, cadê o calor? O calor está aqui, ó. Ele fala o calor latente que cada grama consome 80 calorias. Então, eu poderia colocar uma regrinha de 3 aqui para ficar mais simples, ó. 1 grama, 80 calorias, certo? Mas eu estou trabalhando com 2 quilos. 2 quilos dá o quê? 2.000 gramas, certo? Então, você tem aqui, ó, x é igual a 80 sobre 2.000, tá? Esse valor aqui vai dar quanto? Vai dar, se eu não me engano, 2.080 vai dar 160 mil, né? Acho que é praticamente isso. 160 mil. Então aqui em cima você já tem o primeiro valor, 160 mil. Ok? Pronto. Embaixo vai ser o quê? Embaixo, ó, fusão do gelo. Fusão do gelo acontece em 0 graus Celsius. Né? Transformando para Kelvin, somando com 273, vai dar 273. Então vai ser esse valor dividido por 273. Né? Fazendo a divisãozinha vai dar aproximadamente 586. Ok? E aí, vai ser positivo ou vai ser negativo? Né? Vai ser positivo ou vai ser negativo? Presta atenção. Você está saindo, está causando uma fusão no gelo. Então você está saindo do gelo, certo? Para a água, ok? Então, onde é mais desorganizado? Onde está um aumento a desorganização está aumentando. Então a entropia ela está ficando cada vez maior, está sendo uma entropia positiva. Então esse valor aqui vai ser positivo. Show? Letra A. Tranquilo? E vamos para a última questão. Aqui, vamos lá. E a questãozinha 54 também bem conceitual, mas assim, bem conceitual mesmo, né, gente? Perdão pelo comentário, mas para quem vem estudando aplicação, algo mais conceitual, aplicado, não tem nada a ver essa prova, né? É bem conceitual, bem decoreba mesmo. Mas é assim, vamos lá. O que caiu para você, caiu para os outros, né? Vamos lá. As propriedades coligativas são de fundamental importância na vida cotidiana. Sobre as propriedades coligativas, é correto afirmar que permitem separar os componentes de uma solução por decantação? Não, aqui não tem nada a ver com propriedades coligativas, né? Que tem propriedades físico-químicas, né? Diferença de fase, não tem nada a ver isso aqui. Servem para determinar as massas molares dos solutos desconhecidos. Serve, isso aqui está dentro do conceito de propriedades coligativas, tá? Dependem exclusivamente da identidade química do soluto? Claro que não, até porque quando eu quero mudar uma propriedade coligativa, eu nem preciso saber qual é o soluto, certo? Como assim, Anis? Por exemplo, ó, eu tenho um líquido qualquer, certo? Qualquer, vamos lá, eu acendi um fogo aqui, ele vai, o natural dele seria entrar em ebulição a 100 graus Celsius, se fosse água, certo? E congelar a 0 graus Celsius, ok? Se eu jogar um pedaço de tijolo aqui, ó, um pedaço de cerâmica, eu não sei qual é a composição dessa cerâmica em específico, uma bila, certo? Qualquer coisa. Eu estou jogando ali dentro um soluto não volátil. Sabe o que vai acontecer o ponto de ebulição desse sistema aqui em estudo? Ele vai aumentar. Então ele vai demorar mais um pouco para entrar em ebulição.
por causa desse soluto não volátil que eu coloquei. Sabe o que, é que vai acontecer com o ponto de congelamento, ou de congelação, né, ou de fusão? Ele vai para baixo. Ele vai demorar um pouco mais para eu conseguir congelar, certo? Então, eu não sei a composição do que eu joguei aqui. Pode ser uma bola de gude, uma bila, pode ser uma pedra, pode ser sal, certo? Então não se identifique isso aqui. Ó, se refere exclusivamente. Quando tem essas palavras aqui, fica meio estranho, né? Ao aumento do ponto de ebulição do soluto. Ponto de ebulição do soluto. Ponto de ebulição da solução, né? Mas exclusivamente não é só isso não. Então fica a letra B. Belezinha? Espero que você tenha gostado. Se tiver gostado do conteúdo, considere assinar, curtir, fazer toda aquela coisa que tem que fazer para poder a gente conseguir sempre se encontrar por esta internet aí da vida e você ter esse material aqui bom disponível para você, tá bom? Um abraço, sucesso!